Fala pessoal, tudo bem com vocês? Zidanilo está de volta ao Corinthians, isso mesmo, e como treinador na base. Nesse vídeo você vai saber também os rumos do Sub-23, o polêmico Sub-23. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A gestão do William Monteiro Alves está montando um verdadeiro squad, um grande time, um grande elenco de ex-jogadores vitoriosos para comandar suas categorias de base, o seu futebol profissional, fazer toda a transição, os seus departamentos. Ele está se cercando de pessoas que têm vinculação, que têm identificação com o clube. Já era assim com o Alessandro, né, que já esteve no clube, inclusive, nessa função, comandando o futebol profissional, junto do Roberto de Andrade, o Alessandro, capitão do Mundial, da Libertadores e tudo mais. Já vinha sendo assim com o convite feito ao Alex, o ex-meia campeão da Libertadores e do Brasileiro, o Alex Messini, Alex Rafael, e também agora com o Danilo, o Zidanilo, ele mesmo de 8 títulos com a camisa corintiana, um ídolo alvinegro, quase 400 partidas disputadas e que foi convidado para ser o técnico do time Sub-23. O Alex, ele é o coordenador técnico do Sub-23 e das categorias de base do clube. É um cara responsável por ter um cargo mais diretivo do que no campo para fazer essa transição entre a base e o profissional. O Sub-23, o time do Sub-23, era comandado pelo Edson Leivinha, que vai permanecer no clube, mas entendeu assim o Alex e também o Alessandro, e o Duílio, e o Roberto, enfim, as pessoas que estão comandando o Corinthians, de que era importante trazer um outro nome para comandar a equipe, para justamente fazer essa transição. Só que tem mais um detalhe nessa história. O fato do Corinthians trazer o Danilo, eu acho que vai também vai ao encontro de uma preparação para um novo profissional no mercado. O Danilo sempre manifestou o desejo de ser treinador, mas ele precisava, claro, evidentemente, né, ele quando saiu do Corinthians, ele quase se aposentou, mas ainda tentou alguma coisa no Vila Nova, lá de Goiás, e aí depois pendurou as chuteiras em 2019 e começou a fazer cursos preparatórios, começou a trabalhar com crianças ainda em Goiânia e tudo mais, e agora efetivamente ele tem uma chance para desenvolver esse trabalho. Todo mundo conhece o Danilo pela sua história, pelas suas ideias sobre futebol, pela sua liderança, um cara de voz tranquila, né, mas ao mesmo tempo que todo mundo parava para ouvir, para aprender. Até hoje, né, você entrevista o Danilo, você ouve o que ele tem a dizer, porque o conhecimento, a experiência, a frieza dele em jogos decisivos sempre foi algo fundamental. E isso pode agregar muito. Eu acho muito legal essa ideia de você pegar pessoas que têm um vínculo, que têm uma história, que têm uma bagagem para poder passar aos demais. E o Danilo, para ser técnico, é óbvio, né, que ele precisa começar numa categoria inferior, ele precisa conviver com outro tipo de rotina. Então, ao fazer isso, eu acho que o Corinthians também pensa a longo prazo, de preparar um profissional que pode ser útil ali dentro. E também uma espécie de trazer para si um cara que tanto entregou ao clube, né, e que merecia essa valorização. Mas não é só por isso, tá? Porque não é só a gratidão, é também por confiar no potencial de um cara muito sério, muito competente, muito estudioso e muito interessado naquilo que faz. Eu não tenho dúvidas que o Danilo deve estar com muita vontade de fazer acontecer, de dar certo, ainda mais no Corinthians, onde ele tem tanta identificação. Então imagina, o Danilo e o Alex, que são caras muito inteligentes, vão querer fazer essa coisa funcionar. Numa categoria muito criticada desde que foi criada lá em 2019. Por quê? Porque não tem tantas competições, porque Sub-23 remete a um tipo de jogador, né, numa faixa etária que a galera não entende muito, né, porque normalmente se o jogador estourou até os 20 anos ele é aproveitado no profissional, senão por que você vai ter uma categoria Sub-23 onerando o clube e tudo mais? Ainda mais agora, em que por conta da pandemia e por calendário, o Sub-23 não tem competições para disputar no primeiro semestre, só a partir de junho. O Corinthians está tentando, né, ver com a Federação Paulista se rola um estadual na categoria, para que esses jogadores que se apresentaram já nessa semana passada, na verdade, possam ter algum tipo de competição. Mas para que serve o Sub-23 afinal? Entende o Corinthians que alguns jogadores necessitam de uma adaptação maior.
Por exemplo, se você pega um menino da base até o sub-20 e joga direto no profissional, a camisa pesa demais e muitas vezes ele não está pronto para ser utilizado entre os profissionais. Então, esses jogadores eles passam por uma transição. E aí na transição, esse sub-23 treina contra o profissional, junto com o profissional, disputa outro tipo de competição, e quando você vai vendo o desenvolvimento do atleta, você bota ele para treinar com o profissional, devolve para o sub-23. Essa transição entende o Corinthians que é fundamental para o crescimento de alguns atletas. Ah, mas isso não custa muito dinheiro para o clube? São 33, quase 40 profissionais que estão ali no sub-23 e que ninguém conhece, que não sei o quê. Segundo o Duílio Monteiro Alves, a folha de pagamento do sub-23 é de R$1 milhão. Nossa, R$1 milhão é muito dinheiro, né? Bom, para 33 jogadores, vamos colocar por baixo, porque alguns já foram dispensados, você tem uma média aí de R$30 mil de salário para cada um. No meio do futebol, não é muita coisa para um jogador que já está ascendendo ao profissional. A realidade é completamente diferente, né, gente? Já é um cara que tem um contrato assinado com o profissional, mas integra a categoria sub-23. Segundo o André Sanches, que ainda responde sobre o sub-23, se ele negocia um jogador, ele paga toda a categoria. Então entende o Corinthians que faz parte e que é necessário para uma transição. É que a gente ainda não viu isso acontecer na prática. Mas tudo bem, pode ser que aconteça. Eu acho que trazer esses nomes, como o Alex e o Danilo, fortalecem, dão mais seriedade a essa categoria para que esses jogadores possam ter mais contato com a realidade, contato com caras ídolos, inteligentes e que possam fazer essa transição de uma forma muito mais competente. O que eu quero dizer é que o Danilo, que fez cursos na CBF enquanto esteve esse ano, né, parado, né, porque ele se aposentou no ano passado, buscou preparação e que está voltando para o Corinthians, me dá muito mais credibilidade para essa categoria sub-23. O torcedor pode estar descontente com a derrota para o Palmeiras, mas isso não pode entrar agora nessa análise, porque o que eu ouvia é que a gestão do Ilho estava começando bem, apostando no Wagner Mancini, estava olhando exatamente para os outros departamentos, trazendo pessoas competentes e realmente me parece que seja isso que está acontecendo. Agora, que tem que contratar para o profissional, é óbvio, que tem que repor com nomes mais afirmados no mercado, é óbvio, mas nunca se esqueçam que da base sai a solução técnica, esportiva e financeira de um clube. E o Corinthians, que tem uma categoria de base muito forte, está demorando, né? Está demorando para colocar esse processo em vista. Hoje, se você olhar para o time principal, o Xavier foi quem teve mais oportunidade e outros jogadores que estiveram no time de cima já não são tão mais aproveitados. Claro, né? Nem dá para citar o Fagner, por exemplo, outros jogadores que já estão há mais tempo ali no clube. Eu estou falando de garotos da base, como a gente está vendo no Palmeiras, como a gente está vendo no São Paulo, como a gente está vendo no Grêmio, em vários clubes que trabalham bem as suas categorias e colocam no time de cima. O Corinthians está fazendo muito mal esse processo, mas o fato de ter Alex e Danilo ali me dá uma boa impressão de que a partir de agora a coisa pode ser diferente. Vocês não acham? Não concordam? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!